Olha só o que está acontecendo em Brasília e que pode mudar o rumo do debate político no país. O deputado lançou um desafio direto ao presidente Lula para que o debate ao vivo fique ainda mais quente. E, ao mesmo tempo, novas informações envolvendo o banco, o ministro e o relatório da Polícia Federal estão movimentando o STF. Gravem as minhas palavras. O PT não vai dominar esse país para sempre. Eu tenho aqui um desafio para fazer para o senhor Lula. Lula, eu te chamo... Não tenho nenhuma exigência, na verdade só uma, para um debate. Pode ser no Planalto, pode ser em qualquer lugar, qualquer dia, desde que seja ao vivo. Você topa sustentar as suas mentiras na minha frente? Duvido e muito. E a sua sorte, Lula, é de que se isso acontecer, algum dia eu chegar na presidência, a sua sorte é de que você não vai estar vivo para eu te botar na cadeia, você e sua trupe, porque pode ter certeza que se isso acontecer, eu vou voltar com a justiça aqui, nesse caos que a gente chama hoje de país, e eu não tenho dúvidas que é o que o Brasil quer, justiça nesse país, fim da impunidade, tanto para o Lula quanto para a sua trupe, e se isso acontecer, o PT é o primeiro na minha lista, torçam, mas torçam muito para isso não acontecer. Se você é brasileiro, esse vídeo só tem uma pergunta pra você. Qual escândalo precisa acontecer para que você diga chega? Porque é inacreditável o limite que o brasileiro aguenta impunidade. Porque nos últimos meses foi descoberto contrato de 129 milhões entre a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master, que está aí afundado em escândalos. Esse mesmo banco fez um contrato de 6 milhões com o ministro do Lula, Lewandowski. Esse banco tinha um contrato de 303 milhões com o governo Lula. O líder do PT no Senado articula com o ex-ministro do Lula um contrato com o mesmo banco de 16 milhões de reais. E hoje foi descoberto que um resort que está envolvido em escândalos, ao que tudo indica, é do Toffoli. E esse mesmo resort recebeu 680 mil reais de programa do governo Lula. E que também está envolvido no caso Master, esse ministro, Toffoli, viajando aí de jatinho junto com o advogado do mesmo banco. Esse mesmo ministro colocou o caso do Banco Master em sigilo e, não satisfeito, está querendo ser o julgador do caso que ele está envolvido. Tá todo mundo vendo isso acontecer e ainda assim o Alcolumbre, que é presidente do Congresso, se nega a instalar a CPMI para investigar o Banco Master. Já protocolamos o pedido de impeachment do Moraes, do Toffoli, com todos esses novos fatos e ainda assim nada é feito. E antes de mais nada, alguém pode dizer, Nicolas, se a gente tirar um ministro, o Lula vai indicar o outro, não vai valer de nada. Eu não vejo dessa forma. No filme 300, o Leônidas, ele acerta o Xerxes, que era considerado um deus, e ele diz o seguinte, até mesmo um deus pode sangrar. O objetivo do impeachment é mostrar que até os deuses de toga não são intocáveis. E que se derrubarmos um, o outro também pode, e vai ser assim com todos cometerem os crimes e trair o povo. Por isso, e mais do que nunca, chegou a hora da gente acordar mais brasileiros. Mostrar que não vamos ser cúmplices dessa impunidade. Não tem condições a gente ver tudo isso acontecer e achar que meia dúzia de traidores da nação é maior que todo o Brasil. Então, pela dosimetria, para a gente pacificar o nosso país, pelo fim da impunidade e para dar um basta na corrupção, fora Lula, fora Moraes, fora Toffoli. Ninguém aguenta mais. Só para você entender a gravidade do que está acontecendo mais uma vez. O STF já passou por diversos escândalos, mas assim, diversos escândalos envolvendo membros da nossa Suprema Corte. Mas eles nunca encerraram uma sessão para falar sobre isso. Nunca chegou num patamar de escândalo, de reverberação, de debate tão grande que eles se sentiram obrigados a cancelar ou sustar uma sessão para se reunirem em quatro portas para decidir como fazer em relação a isso. Mas foi isso que aconteceu hoje. Primeiro que ministros do Lula estão desesperados. Os ministros do Lula começaram a ir hoje até o STF perguntar para outros ministros do STF o que estava acontecendo, qual é a explosão, nós estamos envolvidos também. E saiu essa matéria. Master, ministros do Lula buscam o STF para medir estrago contra Toffoli. Na verdade, como o próprio assessor aqui disse, olha aqui, ninguém acredita que vai parar por aí. Está todo mundo ligado, afirmou a coluna sob reserva um auxiliar que despacha diariamente com Lula. Então a situação é a seguinte, eles não sabem exatamente o que tem no relatório. A única pessoa que sabe é o Fachin. E o Fachin por quê? Porque ele recebeu do diretor da Polícia Federal o relatório de 200 páginas que está lá, as ligações do Toffoli com o Vorcar, os pagamentos, todo o escândalo, né? Toda a corrupção que rolou por ali. Aí vamos lá.
A reação de ministros do STF a menções a Toffoli no celular de Vocaro. Ministros do STF medem impacto sobre o que o celular do Vocaro revela contra colega Dias Toffoli e apostam em Polícia Federal tem mais munição. O medo deles é esse. O medo dele, o desespero deles é isso aqui, ó. Ministros do STF ouvidos pela coluna dizem não ter tido acesso à íntegra do relatório entregue pela Polícia Federal a Fachin. Os magistrados apostam, contudo, que o material tem potencial explosivo. Os magistrados estão com medo. Aqui, estamos tentando entender. Temos poucas informações. Ministro Fachin não falou nada com ninguém. O clima é pesado, disse a coluna sob reserva o integrante do Supremo. O medo deles é Moraes envolvido, Gilmar Mendes, a gente não sabe. Mas são Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli que estão tentando impedir que o Dias Toffoli saia da relatoria. E aqui, para mim, é uma cena histórica isso daqui. Isso aqui, para mim, é o último prego no caixão do STF. É a desmoralização completa. É o Fachin, presidente do STF, tendo que avisar que a sessão vai ser encerrada para que eles possam ter um diálogo entre eles. Anuncio também e informo aos advogados e advogadas presentes que os demais feitos não serão chamados nesta sessão. Nós iremos apenas fazer a oitiva das primeiras sustentações orais, eis que em seguida irei encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. De novo? Encerrar a sessão, pois haverá um diálogo entre os ministros deste tribunal. Provavelmente será um diálogo cabuloso, mas olha o fundo do poço, gente. Ter que encerrar uma sessão marcada a dias, a semanas, a meses, porque surge um escândalo que envolve o nome de um excelentíssimo ministro do STF. Um escândalo que agora a imprensa inteira entendeu o que realmente aconteceu. O Brasil inteiro entendeu. Mas tem mais coisas a serem descobertas. A Polícia Federal vai soltar mais coisas. E aí, meu amigo, pode chegar no Moraes, na esposa do Moraes, no Gilmar Mendes. Se eu não me engano, foram 30 parlamentares que foram citados nessas conversas do Vocaro. Que lambança é essa? E é essa corte que censura o Brasil, que prende inocentes, que condena uma mulher a 14 anos por pintar uma estátua com batom, que fez com que o Clesão morresse dentro da prisão, que prende um general de 80 e tantos anos, que está tentando matar um senhor de 70 anos dentro da prisão. É esse tribunal que a imprensa defendeu com unhas e dentes ao longo dos últimos 6 anos. E para concluir, Dias Toffoli, esse que agora é o epicentro desse escândalo, ele abriu o inquérito das fake news em 2019, quando, de novo, pela primeira vez, né, o nome dele foi mencionado em um outro esquema de corrupção, como sendo o amigo do meu pai. Olha como o mundo dá voltas, né? Voltamos a 2019. Dias Toffoli agora quer proteger o Banco Master porque o nome dele foi envolvido no esquema de corrupção. Dias Toffoli é o cara que anulou todas as multas nas grandes empresas que roubaram bilhões e bilhões e bilhões do dinheiro do povo brasileiro. E o Lula está entendendo que a situação do Dias Toffoli é tão insustentável que ele está disposto a dar um pé na bunda dele. Ele quer que o Dias Toffoli sofra impeachment. A possibilidade do Dias Toffoli sofrer um impeachment, ela passou dos 50%. E agora nós temos os ministros fazendo um diálogo. Qual que é esse diálogo? Pessoal, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? A gente tem que defender o cara, porque se ele cai, abre um precedente que pode cair todo mundo. A gente tem que defender. Aí alguém com um bom senso vai falar, mas como que a gente defende ele, cara? Olha isso aqui, tá lá, jatinho, pediu 4 peritos para investigar o celular, os irmãos, taiaiá, ligação, chamou o cara para aniversário, não tem como defender o Dias Toffoli mais. Não é nem ele sair da relatoria, ele tem que sofrer um impeachment e depois ir preso. Na verdade, ali na nossa Suprema Corte, vários têm que ir preso. E o tempo tá mudando, tá? Medo do Lula que isso respingue no governo dele. E vai respingar, não adianta. Foi ele que escolheu o Dias Toffoli. Então agora essa mesma pessoa que escolheu o cara que está sofrendo aí com essa corrupção, né, por ser o epicentro, quer colocar mais 2 pessoas no STF. Tem muita coisa para mudar ainda, muita coisa para acontecer, e eu acho que a Polícia Federal está soltando a conta gotas, muita coisa, e aquilo. Você ainda vai ficar muito mais explosivo do que a gente imagina.
Inclusive, uma sessão foi encerrada antes do previsto para que os ministros se reunissem internamente. Mas afinal, o que está atrás disso tudo? E é isso que eu vou te explicar agora de forma clara e direta, te mostrar nesse vídeo. Toffoli mandou a Polícia Federal entregar todas as provas que ontem nós vimos parcialmente reveladas para ele. Tem 3 coisas que você precisa saber sobre o que pode estar por trás disso. Tem 3 possibilidades e eu vou te contar todas elas agora. O que o Toffoli está querendo? Onde que isso vai parar? Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês cliquem no like. Muita gente dizendo assim, o Toffoli, ele está combinado com a Polícia Federal. Então, eles soltaram ontem a parte leve para a imprensa e agora ele vai pegar o grosso e colocar no gabinete dele. Bom, acho que essa é uma hipótese improvável. E por quê? Porque o Toffoli hoje não tem a menor capacidade moral e de poder de comandar a Polícia Federal. Ele não tem a possibilidade de ter a Polícia Federal e o Ministério Público Federal na mão a ponto de fazer um combinadão desse. Essa é a primeira coisa. Então acho que essa é uma possibilidade improvável. Segunda possibilidade, e essa eu acho mais provável, bem mais provável. O Toffoli quer o celular, né? Ele quer esse celular na mão dele, ele quer as provas na mão dele para que ele possa manchar essas provas, contaminar com as mãos dele essa prova. O Toffoli, ele quer colocar as mãos na maior quantidade possível de provas ele puder, para quando ele sair do caso, e vai acontecer, não tem como o Toffoli seguir eternamente à frente desse caso. Na hora que ele sair, está tudo nulo. Está tudo nulo, vocês percebem? Foi o que aconteceu com a Lava Jato. A Lava Jato inteira foi desmantelada em cima do conceito de existe um juiz parcial. Tudo foi anulado em cima disso. Aqui a gente tem um juiz parcial, que é o Toffoli, que amanhã ou depois vai se declarar suspeito, e ao se declarar suspeito, tudo que ele fez é suspeito. Todas as provas que ele analisou, examinou ou esteve nas mãos dele são provas que serão inutilizadas. Então, quanto mais ele botar a mão nas provas, menos essas provas poderão servir para alguém ser punido. Entenderam? Inclusive ele próprio. Porque a coisa vai chegando num tal momento que ele não é só amigo do Vorcaro, ele não tem só interesse na causa, ele é a causa. Não só ele está investigando alguém que ele conhece, talvez ele esteja investigando a ele mesmo. Porque essas relações do Vorcaro com o Tayaya, que ele admitiu ser sócio, enfim, chegam nele e chegam no Master. O Master está ligado ao fundo Reag, que comprou, adquiriu, participou da compra e venda do próprio resort Tayaya, e com a Meredith no meio, que o Toffoli admitiu ontem ser sócio. Então, meus caros, a coisa é um pouco mais embaixo. Essa é uma possibilidade grande. Ele está querendo pegar suas mãos sujas e colocar na maior quantidade possível de provas para anular tudo quando sair da mão dele. E tem uma terceira possibilidade, que é a do Toffoli estar completamente louco. Isso não posso abrir mão também. Tá louco. Assim como o Moraes em algum momento falou, eu sou o rei do Brasil, o Toffoli falou, não, eu sou o rei do Brasil e eu posso tudo. E simplesmente, pouco importa se eu sou amigo do Vorcaro, pouco importa se encontraram mensagens do Toffoli no celular do Vorcaro, se ele recebe dinheiro do Vorcaro, se ele cobra pagamentos do Vorcaro, se ele é sócio do Vorcaro, não importa. O Toffoli vai lá e dobra a aposta e simplesmente quer todas as provas e celulares e eu tô à frente do caso e quero ver quem me tira daqui. Essa é uma outra possibilidade que eu também não descarto. E isso é, claro, perigosíssimo, porque nós podemos estar diante de uma completa ruptura institucional se nós temos pelo menos 2 ministros do STF, 2 que acham que estão acima de tudo e de todos e que a instituição que se exploda, que se imploda, porque eu sou o cara que eu preciso ser preservado e não o STF. Bom, essas são as possibilidades. Portanto, ou ele está querendo anular tudo de esperto, ou ele está louco e simplesmente está à frente do caso e daqui eu quero ver quem é macho de me tirar, sabe esse estilo? Pode ser também. Vamos aguardar. A verdade é que nós vamos descobrir qual dessas possibilidades é verdadeira quando novas provas vierem. Porque, vindo novas provas,
claramente não havia o conluio que eu mencionei, possível, entre Polícia Federal e Toffoli. Vindo, o Toffoli saindo do caso e havendo anulação, vai ser a segunda possibilidade. E se o Toffoli estiver louco, aí eles vão tirar em algum momento o Toffoli da frente desse caso, porque uma coisa é certa, dentro do STF tem muito esperto, mas louco não tem nenhum. Se tiver, eles arrancam dali. Bom, então, para começar, o que eu acho estranhíssimo, né? A Polícia Federal descobre, tinha 3 bloqueios, 3 muralhas, né? 3 firewalls no celular de Dvorkar. Teve que apelar para um super sistema, certamente israelense, de abrir celulares. E descobriu muita coisa. O Toffoli convidando Dvorkar para o aniversário dele, né? Festejado lá no Resort Cassino, que não era dele, mas agora é dele. Esse é o primeiro estranhamento, né? Era dos irmãos. Aí a cunhada diz, meu marido nunca foi dono disso aí. O outro padre também chegou a bater a porta diante do repórter que perguntava para ele se ele era dono lá do Maridete. Né? Maridete é Marília, que é a cidade da família, e DT é Dias Toffoli. Né? Enfim, os irmãos são laranja, então, né? Imagina a cunhada como deve estar braba, né? Acho que é Márcia o nome dela. Pô, esse seu irmão nos meteu numa, né? Tem lá um primo também, mas, enfim, aí a gente fica pensando, pô, mas peraí, todo mundo falava que era dele, não, é dos irmãos. Os funcionários lá do resort, não, é do ministro Dias Toffoli. Não é ele. Ele tinha uma casa lá, ele recebia amigos lá, ele fazia festas lá, grandes festas, baixava helicóptero lá, banqueiro, amigo, tal, né? Mas não era dele. Agora é dele. Agora ele disse que participava sócio, tinha participação societária numa empresa familiar. Sociedade anônima fechada. E aí todo mundo aqui não tem neurônio. Ah, puxa, então é mesmo. Né? Eu acho que foi na CNN que saiu uma publicação que essas transferências encontraram 20 milhões. Bom, aí a Polícia Federal, que já tinha pedido lá para o Gonê, Procurador-Geral da República, não dá para Toffoli estar se metendo toda hora na investigação. Ele não pode ser o relator. Põe sigilo, pede para... Fazem a prisão do Zetel, né? O cunhado de Dvorkar, que é pastor também, né? Apreenderam celulares e tal. Não, vai tudo, Toffoli de tudo para mim. Depois não tinha onde guardar tudo que foi apreendido, mandou para a Procuradoria-Geral da República. E o procurador nada. Aí a Polícia Federal ontem encaminhou para o presidente Supremo. Olha, tá aqui, ó. A gente pegou isso. E o presidente Supremo, Fachin, eu não vou decidir isso sozinho. Aí convocou uma reunião, eu ainda não sei nada da reunião, com os demais ministros na tarde de hoje. E já se sabe que Toffoli disse, eu não saio da relatoria. Não é o caso de sair da relatoria. Isso da relatoria já está fora, é totalmente impedido. É caso de sair do Supremo. Por isso que acho que Lula já sabia de alguma coisa. Não sei se o diretor da Polícia Federal preveniu Lula. O Lula, o outro dia, vazou, ele comentou com íntimos, por que o Toffoli não se aposenta? Já resolve outro problema. Aí ele fica com vaga para o Pacheco também. E agrada o Alcolumbre, e aí o Alcolumbre aprova a votação, ajuda a aprovar o Jorge Messias para a vaga do Barroso, que a Magnitsky tirou de tabela, né? Uma tacada assim, aquela tacada que se dá de tabela para encaçapar outra bola.
deu de tabela no Moraes e acertou no... Assustado, apaixonado pelos Estados Unidos, ele achou melhor cair fora, o Barroso. Então tem a vaga do Barroso e Lula está apostando na vaga do Toffoli, de certo. Estou fazendo especulação aqui, só na conversa com vocês. Mas aí eu fico perguntando, né? O silêncio ante uma mentira é também mentira. Se todo mundo divulgando, é da família Toffoli, é dos irmãos do Toffoli, e o Toffoli quieto. Agora o Toffoli diz, não, eu era sócio, eu sou sócio. Era não, a empresa continua. Agora, lá no resort, que coisa, né? Só vende para... Vendeu para o cunhado do Vorcaro, depois passou para o advogado da JIS, cuja multa de 10 bilhões o Toffoli perdoou. Que coisas, né? Está tudo tão cristalino nessa água turva, mas está muito cristalino. E aí, gente, eu fico horrorizado, não só por ele dizer que eu não largo a relatoria, ele ordenou, determinou, como relator, determinou a Polícia Federal que entregue o que tirou dos celulares. Ele age como delegado de polícia, presidente do inquérito. E não como relator, que é um supervisor da ação, das investigações, melhor. A gente está vendo essas coisas. O país está vendo essas coisas. Eu acho que o Supremo está numa bolha e não percebe que o país sabe mais que o Supremo. Porque o país não se surpreendeu com as notícias de ontem e de hoje. Ninguém ficou surpreso. Apenas estão revelando aquilo que todo mundo já sabe, né? Vindo os registros da Polícia Federal. A novidade é, opa, mas a Polícia Federal parece a mídia também. E eu disse no meu artigo para o Oeste, que depois vocês vão conhecer, que a culpa é do Bolsonaro. Porque enquanto queriam prender o Bolsonaro, ninguém dava bola para essas coisas. Era tudo Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está preso, opa, onde é que a gente vai procurar? Opa, tem coisa no Supremo, no Alcolumbre, pessoal do Alcolumbre lá no Amapá. Será que o sujeito lá da Previdência do Amapá foi avisado? Tem um bom informante? Porque quando a polícia chegou, ele tinha saído de casa, tinha ido para a academia antes das 6. E que coincidência, ele estava com um celular novo, o celular usado por ele passou para um amigo. Interessante, né? Nós todos somos abestalhados e não entendemos o que está acontecendo, né? E o Renan Calheiros, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, vai lá para o Fachin dizer, olha, essa comissão quer investigar e quer saber tudo que está aí apurado. Muito melhor fazer reunião com a Alcolumbre para pedir a CPI, a Comissão de Assuntos Econômicos. Não é comissão de investigação, comissão parlamentar de investigação que tem poderes. Que história é essa? Qual é a intenção real? Claro que a gente sabe, né? É desviar para se informar quem está o União Brasil, está o Rueda, tá quem mais que está, né? Tá todo mundo está querendo saber. Advocacia administrativa não foi omissão, não foi prevaricação, não foi corrupção mesmo. Não. Isso até as pedras da rua estão conversando entre si. Será que o Supremo não sabe, que a nação sabe? Não. Bom, pois é. Aí eu pergunto tá lá o tamanho do resort, o tamanho do contrato de 129 bilhões. Desse tamanho não dá para esconder. Impossível. E tá aí, tudo começou após declarações públicas convocando a população para manifestação questionando decisões do judiciário. Em paralelo, surgiram informações sobre um relatório da Polícia Federal com cerca de 200 páginas envolvendo possíveis conexões entre um banco investigado e figuras importantes do cenário político. O documento foi entregue ao presidente do STF, que decidiu encerrar uma sessão para uma conversa reservada entre os ministros. E esse movimento chamou atenção porque não é algo comum. Além
disso, há debate sobre possível impedimento de ministros, suspeita de conflito de interesse e impacto político no governo federal. O clima em Brasília ficou mais tenso e o assunto ganhou força na imprensa e nas redes sociais. O que fica agora é a expectativa sobre os próximos passos. Haverá investigação mais profunda? Será que algum ministro pode deixar a relatoria ou até o próprio cargo? As manifestações populares podem influenciar em alguma decisão? O cenário ainda é incerto, mas uma coisa é clara: o tema ganhou dimensão nacional e entrou de vez no centro do debate político. E eu quero saber de você: manifestações realmente faz a diferença ou não? Conta tudo junto.